Continuando falando acerca dos sistemas autônomos e o inconsciente, né, descrito no livro Enigma dos Sonhos, onde você pode acessar, né, no site Enigma dos Sonhos, tudo junto, .blogspot.com. É um livraço, você vai gostar bastante. Deus te abençoe. Olha, falamos sobre o inconsciente, né, dentro e fora de nós, no universo externo e no universo interno, que existem coisas que seguem leis autônomas e que existem códigos nessas leis autônomas que nós podemos dominar e com isso conseguiremos dominar muita coisa nesse mundo. Através do conhecimento, né, dessa ciência do inconsciente, podemos conseguir muitas coisas, boas ou más, né? Ou seja, uma maldição, como a gente entrou nessa parte de maldições e bênção, seria um código, né, para o inconsciente, né, não somente para o espiritual, mas, ou seja, o inconsciente é como um programa de computador, está lá esperando, aí você manda ele executar, então ele executa automaticamente. Então o que aconteceu mais ou menos na bênção, na maldição, que às vezes você solta uma maldição, ou é amaldiçoado, ou busca e adquire uma maldição, e essa maldição no seu inconsciente, ela vai produzir. É como se fosse uma semente. Uma semente é a coisa que eu mais admiro nesse mundo. Ela é um universo compactado. Uma árvore de 22 metros dentro de uma sementinha desse tamanho. Você joga na terra, a água bate e aquela semente estoura, vida. É uma explosão de vida, né? E aquela semente enraiza que começa a produzir e depois de alguns anos temos aí uma árvore de 20 metros, né? 22 metros. Mesmo assim é no nosso inconsciente. Existem sistemas autônomos. E quando você chega para uma pessoa, você está transmitindo, queira ou não, tanto as palavras que você está me ouvindo, mas eu estou transmitindo N códigos do inconsciente para a sua inconsciência. Como é que você está fazendo isso, teólogo? Transmitindo coisas inconscientes para mim. Eu não estou entendendo, nem não é para você entender, é para o seu inconsciente entender. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, eu não entendo. Mas eu sei que eu estou transmitindo. Como é que você está transmitindo? Você já percebeu que em grupos, né, até grupos grandes de aglomerações, pessoas, como igrejas, né, eles começam a falar de um jeito e tudo fala do mesmo jeito, porque eles estão tudo interligados. E ali há códigos do inconsciente. A bênção também seria da mesma forma. Ela se interioriza dentro da pessoa, ela se interioriza dentro da pessoa e no tempo certo ela se manifesta. Seria justamente a lei que favoreceria a mão de Deus. E a maldição atrapalharia a sorte, porque ninguém tem má sorte. Deus não deu má sorte para ninguém. Todo mundo tem boa sorte. Agora as maldições vêm e fecham aquela sorte, impedem dela conseguir se implantar, vamos dizer assim. As maldições são espinhos, né? Sementes de espinhos. E as bênçãos são sementes boas. E as sementes de espinhos crescem. E se crescerem, elas tentam sufocar as sementes boas. E isso é tudo dentro de nós. Tudo dentro da gente. São os códigos do inconsciente, né? A inconsciência seria, né, a inconsciência, preste atenção no que eu estou dizendo. A inconsciência seria um oceano. E a nossa consciência seria um barquinho pequenininho, de uma pessoa apenas. Olhe bem, a nossa inconsciência, o inconsciente humano seria um oceano. E a nossa consciência um barquinho pequeno que caberia uma só pessoa ou algumas 2 ou 3 pessoas. Para você ver as dimensões que nós não conhecemos dentro de nós mesmos. Através dos sonhos, esse mundo do inconsciente se comunica com o mundo da consciência. Mas existe uma lei que proíbe, né, a comunicação direta. Então há códigos. Por isso que você sonha, né? Uma serpente, a traição. É o teu inconsciente dizendo, está havendo uma traição, vai haver, está perto de haver, ou está acontecendo, não aconteceu. Né? Problema jurídico. Aí você sonha com um leão está se aproximando. Então é alguma coisa relevante à área jurídica.
né? Então são códigos do inconsciente. Qualquer coisa pode ser código do inconsciente, um chiado nos dentes, um jeito no olhar. Isso mostra que nós não somos só consciência. 90% do homem, ele é constituído de inconsciente, né? A sua função de comer, pronto, o homem tem a fome. Ele tem a fome porque o seu inconsciente está dizendo, tem a fome. Aí ele come, né? Como aqui no Nordeste, come uma buchada de bode bem gostosa, mas ele não domina aquela buchada. Aquela buchada vai, aí lá vem o fígado, o pâncreas, lá vem todo um macrosistema dentro, né, de outro sistema, cuidando daquela alimentação, levando para o sangue, dividindo para as células. Uma coisa incrível. Mas o cara que comeu a buchada, né, depois ele tomou uma Coca-Cola daquela bem boa e está dormindo lá na rede, né, lá debaixo da palha, lá está dormindo, bem tranquilo, e o sonho inconsciente trabalhando. E através dos sonhos, esse inconsciente é manifesto. As leis de Deus, né, nos livraria de alguns males na lei do inconsciente. Então, ou seja, algumas pessoas seriam punidas por elas mesmas. Ou seja, elas mesmas não se aceitam ou não aceitam algo que fizeram. Ou seja, o seu inconsciente, a multidão de pessoas e antepassados que existem dentro de nós, não aceitariam algo e aí poderia haver uma punição. As leis de Deus visam justamente a se livrar desse mundo do inconsciente, dessa punição. As leis de Deus são perfeitas e são para o nosso bem. Tem que parar com isso, que ser ateu é uma coisa de grande intelectualidade, não. Porque a coisa que Deus fez é tão perfeita, né? O inconsciente, o mundo do inconsciente. E o nosso inconsciente é bem mais inteligente do que a gente. Ah, eu sou inteligente porque eu inventei um micro-ondas. É, tudo bem, mas e o inconsciente de uma mãe analfabeta, com um pai pior ainda, tem uma criança linda, perfeita. Ah, isso é normal. É normal porque nós nos acostumamos. Mas isso é tremendo. A ciência que é utilizada pelo inconsciente para formar aquela criança, gerando correntes hereditárias inúmeras, é incrível. É de um conhecimento incrível. É de uma estrutura que nós não conseguimos nem explicar. Mostrando que o nosso inconsciente é maior do que a nossa consciência. O nosso inconsciente seria bem maior em termos de inteligência e organização do que a nossa mente. A gente faz uma conta, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8 e tal, mas os cálculos que são feitos para a geração de um feto são bilhões e bilhões de cálculos. Tremendo, né? Tremendo. A comunicação entre os inconscientes. Aí nós já entramos naquela parte da consciência coletiva que você deve dar uma olhadinha. Ou seja, um inconsciente comunicaria com outro inconsciente. Haveria, principalmente à noite, uma comunicação tremenda, né? Agora isso não vem para a nossa consciência para quê? Para não perturbar a nossa consciência. Imagine se tudo que o nosso inconsciente fosse fazer, a nossa consciência tomasse conhecimento. Então não haveria paz, como eu falei. Você estaria saturado de tanta informação, de tanta coisa para ordenar. Mas existem informações, principalmente conexões entre pessoas e pessoas. Pessoas que têm um grupo, ele se liga com todo aquele grupo. Há uma ligação espiritual, energética, inconsciente com aquelas pessoas, principalmente ao dormir. Ao dormir batemos palestras inteiras com pessoas que a nossa consciência não conhece, mas o nosso inconsciente conhece. É como se fôssemos um. A expressão de uma pessoa multiplicada. Por isso que na Bíblia, Deus às vezes trata, né, uma pessoa como uma nação. E uma nação como uma pessoa. Então, há um inconsciente. Há uma tremenda comunicação e ligações energéticas entre pessoas e pessoas, que a nossa consciência não toma conhecimento, só às vezes através de alguns sonhos.
que tomamos conhecimento dessas ligações energéticas, né? A consciência, ela é um sistema gigantesco que mantém a consciência sem ocupá-la com números, com cálculos ou com qualquer coisa ou função que ela domina. Então, o inconsciente é como um programa de computador. Ele está lá, programado para funcionar. Quem foi o programador? Quem fez esse programa? Deus, o nosso Deus. Então, ele deixou sistemas autônomos. Você está lá dormindo, mas está crescendo, está com o seu organismo funcionando.